Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. E se você não é inscrito ainda, não perca tempo, faça isso agora mesmo, porque todos os dias nós temos notícias direto aqui de Israel. E hoje temos algo muito importante a falar, então fica comigo até o final, porque esse vídeo de hoje aqui, ele tá muito importante. Eu não vou trazer muitas notícias abrangentes aí, mesmo porque houve aí uma série de incidentes aí na faixa de Gaza, aqui ao sul na faixa de Gaza. Também problemas na Cisjordânia, aí, conhecida como Cisjordânia, aqui em Israel conhecida como Samária e Judéia, também aqui no sul do Líbano. Mas o que tem destacado aí, no final das contas, é a problemática com o Hamas e o pós-guerra, né? Como vai ser esse pós-guerra? Então temos aqui, né, o ministro Israel Katz, né, que é o ministro da Defesa aqui de Israel. Então ele está falando aí de como vai ser o plano aí do dia seguinte aqui em Israel, né? Ou seja, Gaza sem o Hamas, né? Reféns libertados, uma nova cooperação aqui no Oriente Médio. Como falamos aí no vídeo anterior, né? Se você viu os vídeos anteriores, deve ter notado aí que está havendo uma movimentação na região aqui da Judéia e Samária, mais especificamente Hebron, de alguns líderes, né, que querem se desvincular e sair da aliança com a autoridade palestina. Bom, então para quem não me conhece ainda, tá? Meu nome é Luciano Casalunga, né? E eu estou aqui falando de Israel, tal. Meu canal é novo aqui, eu tenho um canal mais antigo, meu canal pessoal, né, chama-se Luciano Casalunga, e esse canal aqui se chama Israel Liber, e ele tem o intuito de falar aí sobre as questões de tudo aqui que acontece em Israel. Geralmente eu estou dando notícia todos os dias dos conflitos, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, tá? Hoje você vai entender aí como que Israel planeja o dia seguinte da guerra na faixa de Gaza, né? O que vai mudar aí para os reféns israelenses? Como que o Hamas pode ser expulso? Quais os países, né, podem ajudar aí na reconstrução da faixa de Gaza, né? Então, se você gosta desse tipo de análise, não deixe de dar o seu like, tá bom? Curtir, compartilhar, é muito importante para mim, para eu continuar aqui com o meu engajamento nesse vídeo, tá? Se inscrever no canal também é muito importante. Existe aqui um certo otimismo, tá? Mas esse otimismo aí por parte do governo, né? O ministro aí da Defesa, esse senhor que está aqui na foto, o nome dele é Israel Katz, né? Ele revela aí detalhes inéditos sobre o cenário aí pós-guerra na faixa de Gaza. Ele acredita que em breve haverá pelo menos aí um cessar-fogo de 60 dias, que a gente viu que já não deu muito certo aí de ontem para cá, mas vamos ver, né? O Hamas aí não aceitou a proposta, e do lado de Israel também houve detalhes que o Hamas queria que também não rolou. Então, por fim das contas, não fecharam. Mas ele acredita que haverá aí no futuro, né? Ele diz que está basicamente acertado, palavras dele, né? Nesse período aí, o Hamas devolveria 10 reféns vivos, cerca de metade dos reféns falecidos, né? Assim, o número total de israelenses em poder do Hamas cairia de cerca de 50 para 25. Lembrando que no início aí do conflito eram mais ou menos 250 reféns que o Hamas levou, tá bom? Teria que, da parte de Israel, né, retirada parcial aí das forças de defesa de Israel. Um outro ponto importante, Katz explicou que as forças de defesa de Israel devem se retirar de grande parte dos 75% de Gaza que eles já ocupam, né? Então Israel ocupa hoje 75% da faixa de Gaza. Então o exército de Israel sairia de grande parte aí desse perímetro, mas não todo ele, mas de parte dele. E desde março, Israel aí ampliou sua presença na faixa de Gaza, mas a ideia é manter um perímetro de segurança aí mais forte, igual ou até maior do que existia após o último cessar-fogo lá no mês de janeiro, né? O terceiro ponto que a gente tem que ver são as divergências que estão aí abertas, né? Mesmo com todo esse otimismo aí por parte do Israel Katz, né, e também do governo, existem muitas questões que estão aí pendentes, né? Primeiro,
Como que vamos definir aí oficialmente o final dessa guerra, né? Especialmente aí o destino do Hamas, né? Será que foi expulso, enfim, vão ser presos? O que vai acontecer? Se expulso completamente, para onde eles iriam, né? Se preso completamente, né? Eu acho que tem uma boa quantidade lá, vai precisar de mais prisões. Segunda questão, né? São as questões humanitárias, né? Qual que seria o futuro da Fundação Humanitária de Gaza, a GHF, né? Que ela opera hoje, ela está atuando no sul de Gaza e no centro. A GHF, ela não só ajuda as pessoas na faixa de Gaza, como ela ajuda também a enfraquecer o controle do Hamas sobre os alimentos. Então quem faz guerra alimentícia é o Hamas, tá? Não é Israel não, como muita gente, muito esquerdinha aí fala, né? Uma outra questão dentro dessa mesma aí, né? Que é a linha aí final ao perímetro de segurança, né? Qual que vai ser a área buffer que Israel vai determinar, né? Israel já garantiu o controle do corredor Filadélfia, que não tem mais discussão. O corredor Filadélfia, Israel não vai abrir mão, porque por ali fazem muito contrabando, tráfico de arma, então não vai acontecer. O corredor Filadélfia é aquele que divide ali o sul da faixa de Gaza com o Egito, né? Mas é incerto aí se manterá o corredor Morag, né? Morag é aquele que fica na junção que isola Rafah de Khan Yunis. Esse é o tal corredor Morag, né? Um outro ponto aí, que seria o quarto ponto de toda dessa coisa aí, o Hamas quer se manter aí nas sombras, ou seja, manter oculto, né? Apesar de perdas enormes, aí o Hamas ainda tenta se manter no poder, mesmo sem comandar oficialmente, quer conservar aí suas armas escondidas e seguir influenciando Gaza por trás. Israel já eliminou praticamente toda a cúpula do Hamas, não tem mais liderança aí, nos últimos 20 meses. Nomes aí como Saleh al-Aruri, Marwan Issa, Ismail Haniyeh, Mohamed Deif, quem mais? Yahya Sinwar, os irmãos aí, toda a família Sinwar, todos eles foram neutralizados. E ainda assim há um receio de que haja remanescentes que possam tentar reconstruir essa liderança aí do Hamas na faixa de Gaza. Aí vamos para um outro ponto, que seriam as novas áreas humanitárias lá no sul, lá em Rafah, né? O Israel Katz também revelou um plano curioso até, que seria de criar novas áreas humanitárias na região de Rafah. Essas áreas receberiam pelo menos 600 mil palestinos, livres aí do controle do Hamas. Eles provavelmente devem policiar para identificar os terroristas e eles não atuem dentro dessa região humanitária. Para entrar, os civis seriam rigorosamente verificados para impedir aí e filtrar exatamente a totalidade de terroristas e também de armas, né? Uma vez lá dentro, eles estariam seguros de operações militares e teriam alimento e abrigo suficiente para reduzir aí o sofrimento diário aí da população palestina. E também reduzir aí a propagação da coisa do ódio aí, propagando o antissemitismo dentro dessa região, né? A ideia é que essas zonas ajudem a isolar, colocar o Hamas cada vez mais isolado da população, porque o Hamas ele se esconde atrás da população civil, né? Mostrando aí que é possível viver melhor aí sem um domínio de terroristas, né? Quem que vai administrar, então, a faixa de Gaza, né? Então, essa é uma pergunta que a gente faz, né? Até conversando em casa, a gente pergunta, e no final das contas, quem que vai administrar tudo isso aí? Quem governaria Gaza? A ideia do Israel Katz é um modelo híbrido junto com o Egito, com os Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Arábia Saudita, Estados Unidos e talvez outros atores internacionais e regionais. No entanto, a autoridade palestina não faria parte disso, segundo o governo israelense. Por quê? Porque a autoridade palestina ela tem a mesma ideia aí do Hamas. Ela pode ser mais branda, porque existe uma certa atuação ali de Israel dentro da Samária e Judéia, né, do que é a Cisjordânia, do que é o território da autoridade palestina. Por conta disso, você não vê aquele lugar se transformar como se transformou o Hamas, né, dentro da faixa de Gaza. Mas ela tem o mesmo pensamento. A ideia dela é a extinção aí do Estado de Israel, né?
Então, por isso não daria certo com a autoridade palestina. Esse ponto é um pouco polêmico, tá? Todos os aliados regionais de Israel deixaram muito claro que não vão ajudar a reconstruir Gaza sem a autoridade palestina envolvida. Então é um ponto aí que você tem que discutir e negociar. Mas até esse presente momento, o Bibi, o Benjamin Netanyahu, e o Israel Katz insistem em mantê-la afastada. Então não há ali como você incluir a autoridade palestina dentro desses eventos por conta disso aí, né? Ainda falando sobre os reféns, né, e o risco aí de mais guerra, o Israel Katz, eu estou falando muito do Israel Katz porque todo esse pronunciamento, tudo isso que eu estou falando foi baseado no pronunciamento do Israel Katz, tá? No dia de hoje. Então ele admitiu algo que é novo, né? Tentar controlar 25% restante aí da faixa de Gaza, né, que poderia colocar em risco os reféns que ainda estão sob o poder do Hamas, né? Então há esse perigo aí da entrada das forças de defesa de Israel nesse restante, nesses 25% aí que falta controlar, e eles executarem os reféns. Essa é uma visão aí compartilhada pelo chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, o tenente-general Yair Zamir, que, né, já falamos muito dele aqui também, né? E eles argumentam que pressionar militarmente essa área poderia ser mais perigoso do que útil, né? Então eles têm medo de fazer pressão contra esses 25% restantes, que eles sabem que é ali que está atuando o Hamas, mas que eles poderiam aí vir a executar os reféns, né? Até bem pouco tempo, a posição oficial era oposta, né? Mais ataques significavam mais pressão para soltar mais reféns. Agora a estratégia aí meio que mudou, né? Então, qual é a conclusão que nós chegamos de tudo isso aqui, né? O resumo de toda essa história, né, é que Israel caminha para um dia seguinte, né? Um dia aí sem o Hamas governando Gaza, né? Com novas zonas humanitárias, uma possível administração aí internacional, mas com tudo isso aí ainda resta muito acordo, né? Tem muitas incógnitas aí, muito acordo para fazer, principalmente sobre quem vai reconstruir o território e garantir a presença a longo prazo. Eu acredito que, devido ao príncipe herdeiro Bin Salman, ele ser tão envolvido assim com práticas de engenharia, arquitetura, ele gosta muito desse setor, talvez ele se envolva aí na reconstrução de Gaza, né? Enquanto o Egito, como ele tem um lado aí mais voltado para a segurança, e ele não quer, ele sabe que o Hamas é o braço armado ali da Irmandade Muçulmana, ele não quer isso também, então talvez ele fique com a parte de segurança. É o que eu imagino, né? Então, aí nós temos que ir caminho aí a uma chamada para uma ação final, né? E vamos ver como é que vai finalizar toda essa história. E você? No que você acredita? Depois de eu falar tudo isso daí, você acha que é viável esse plano aí? Você acha que Israel Katz está no caminho certo? Você acredita que a faixa de Gaza vai ficar mesmo sem o Hamas, né? Deixa a sua opinião aí, escreve aí nos comentários, tá bom? E por favor, não deixe de curtir esse vídeo, é muito importante para mim. Compartilhe, inscreva-se no canal, né, para não perder mais análises que eu vou fazer como essa aqui, tá bom? E se quiser fazer um apoio aí por Pix, vai estar aí na descrição, tá bem? Então valeu demais por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.